Você já se sentiu atraído por algo que parecia maravilhoso por fora no início, mas no fundo escondia algo destrutivo, algo que te prejudicasse? Vamos lembrar que vivemos em uma sociedade que exalta a imagem, exalta a roupa, o carro, o sucesso, o poder, consumo, liberdade sem limites. Muitos caminham com seus olhos voltados para a conquista do melhor padrão de vida, o próximo nível social ou a reputação invejável nas redes sociais. Alguns querem lacrar, alguns querem ter uma opinião acima de todos. O sistema que vivemos, mesmo que não percebemos, eles modelam, ou ele modela o desejo, define prioridades e seduz corações. É como se estivéssemos bebendo dia após dia um vinho da Babilônia, como diz em Apocalipse 17, um vinho que entorpece, que adormece nossa sensibilidade espiritual e nos convence sutilmente de que o sucesso e a segurança estão em sermos aceitos pelo mundo, mesmo que isso nos afaste de Deus, mesmo que isso nos tire do caminho do Senhor, ou nos entorpece do caminho. Quantas vezes você já sentiu que precisava se adequar para não parecer fora de tempo? Quantas decisões foram tomadas com base na lógica do lucro, do conforto, da imagem, e não da fidelidade ou pela fidelidade ao Cordeiro? Essa tensão é real e ela está escrita em Apocalipse 17. Apocalipse 17 nos mostra que existe, sim, um sistema ativo no mundo. Uma mulher sedutora, ricamente vestida, cheia de luxo e poder. Mas por trás da aparência glamurosa, ela está embriagada com o sangue dos santos. Ela representa tudo que é bonito por fora e corrupto por dentro. Tudo que ela representa um sistema econômico, político, ideológico e religioso que rejeita a verdade de Deus. O que o texto nos revela é ainda mais impactante. Muitos reis da terra se prostituem com ela, e os povos se embriagam com seu vinho. Ou seja, essa influência não está distante, ela está presente em nossos contextos, decisões e desejos. No vídeo que assistimos, na internet que vemos, nas mensagens que estão por detrás de cada ato comercial. Como viver fiel ao Cordeiro em um mundo seduzido pela prostituta? A resposta está na mensagem central de Apocalipse 17. Deus está no controle. Ele vê, ele julga, ele triunfa. O sistema está corrompido. Esse sistema corrompido será destruído. A aliança entre política, poder e religiosidade falsa não resistirá à justiça do Cordeiro. Por isso precisamos discernir a sedução, resistir à conformidade e permanecermos fiéis, mesmo que pareçamos perder aos olhos do mundo, mesmo que estejamos fora de linha ou fora de moda. Essa verdade é vitoriosa. Recusar o falso brilho da Babilônia para seguir o humilde caminho da cruz. E hoje nós vamos responder à pergunta como viver fiel ao Cordeiro em um mundo seduzido pela prostituta. Deus revela e julga o sistema corrupto do mundo. Vamos dividir a palestra em duas partes. O sistema corrompido do mundo seduz líderes e povos para longe de Deus. A primeira parte. A segunda parte, Deus julga soberanamente os sistemas que desafiam sua autoridade. Apocalipse 17, de 1 a 6, 7 a 18. O sistema corrompido do mundo seduz líderes e povos para longe de Deus. A visão começa com um convite impressionante. Versículo 1.
Um dos 7 anjos disse: Venha, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. João é conduzido pelo anjo ao ver o juízo de Deus sobre um sistema corrompido, representado por uma mulher, a grande prostituta, símbolo da Babilônia espiritual. Essa mulher é descrita como sentada sobre muitas águas. O que mais adiante, no versículo 15, é explicado como povos, multidões, nações e línguas, ou seja, uma influência global. Com ela, os reis da terra se prostituem, versículo 2. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Aqui está o retrato da sedução espiritual e moral. Líderes que se vendem por poder, alianças e conveniência. Isso não parece distante de nós. Muitos políticos fazem isso. O toma lá da cá, essas influências corruptas. Povos inteiros vivem embriagados pela falsa segurança, pelo prazer e pela aparência de sucesso. Aqui trata-se de um sistema que convence que tudo que está bem, mesmo enquanto afasta as pessoas de Deus. Mas tudo está bem, tudo está ok, tudo é pertinente. Então João é levado a um deserto, versículo 3. O cenário espiritual onde tudo fica claro. Lá ele vê uma mulher montada numa besta vermelha, coberta de nomes blasfemos e com 7 cabeças e 10 chifres. Essa imagem revela a aliança entre a religião falsa e o poder político maligno. A mulher sedutora, espiritual, bonita, está sentada sobre a besta. Um sistema de poder político e militar que blasfema contra Deus. Ambos trabalham juntos, seduzindo o povo e opondo-se ao cordeiro. Versículo 4. A mulher está vestida de púrpura e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. A aparência é de luxo, riqueza e glória. Tudo nela grita sucesso e ostentação. Mas quando olhamos mais de perto, segurava um cálice de ouro cheio das coisas repugnantes e da impureza de sua prostituição. O cálice, embora dourado, está cheio de abominação e impureza. O sistema do mundo é bonito por fora, mas podre por dentro. E o que ela carrega em sua testa? Mistério. Abre 2 pontos. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Versículo 5. Essa é a origem de toda a idolatria. Corrupção espiritual, distorção da verdade e aliança. Aliança com o pecado. Representa tudo o que se opõe a Deus, com aparência de piedade, mas sem o poder da cruz. Versículo 6. Vi a mulher sentada, embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei profundamente admirado. Aqui está o retrato final. Ela persegue, ela mata e ela celebra a morte dos fiéis. E João se espanta. Como algo tão brilhante pode ser tão cruel? Para entendermos, nós precisamos voltar para a doutrina da cruz. O que a cruz é para o cristão? A cruz é o centro da vida cristã. Ela não é apenas o instrumento pelo qual fomos salvos, mas também o caminho pelo qual somos chamados a viver diariamente. Jesus não só nos chama apenas para crer em sua morte, mas para viver em conformidade com ela. Lucas 9, 23 diz: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Essa afirmação de Jesus não é um convite simbólico ou apenas retórico, é um chamado radical de lealdade e rendição total.
Ou seja, está totalmente rendido a tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir a Cristo. Tomar a cruz não é carregar um peso qualquer. No primeiro século, a cruz era um instrumento de humilhação pública, dor, morte e rendição total à vontade própria. Viver pela cruz é negar o ego, desejos da carne, a buscar por glória pessoal. Resistir à sedução do mundo que oferece status, segurança e prazer à parte de Deus, à parte da vontade de Deus. Preservar a fidelidade a Cristo mesmo quando o custo for alto. Quais são esses custos? Rejeição, sofrimento, perda ou perseguição. A cruz é o contraste direto com a Babilônia. Enquanto a prostituta do capítulo 17 oferece luxo, status, poder político e influência religiosa, a cruz oferece humildade, serviço, renúncia e amor sacrificial. O cristão precisa discernir essa tensão constantemente. A cruz revela o verdadeiro caminho da glória. A Babilônia aparenta ser gloriosa, mas será destruída. A cruz parece ser derrotada, mas leva à ressurreição e à vitória final. A sabedoria de Deus é loucura para os que perecem. 1 Coríntios 1, 18 a 25. Se o cordeiro, seguir o cordeiro é caminhar com a cruz nas costas. Em Apocalipse 17, 14, vemos que os que vencem com o cordeiro são chamados, escolhidos e fiéis. Essa fidelidade envolve perseverar, mesmo sob a pressão do sistema do mundo. A cruz nos separa da prostituição espiritual. Quando Paulo diz: "Quanto a mim, que jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo." Gálatas 6,14. Ele está dizendo: a cruz matou a minha atração pelo sistema mundano. A cruz transforma nossos desejos. O vinho da prostituta representa desejos distorcidos, adormecidos e centrados no eu. A cruz nos dá novos desejos, sede por santidade, por obediência e comunhão com Deus. Com isso a gente chega ao nosso primeiro princípio. O sistema do mundo seduz com glória falsa, mas a cruz revela o caminho da fidelidade verdadeira. O sistema do mundo seduz com glória falsa, mas a cruz revela o caminho da fidelidade verdadeira. E como isso impacta os nossos corações? Como que você está identificando as seduções da sua vida? Você consegue identificar os vinhos da Babilônia que têm entorpecido sua fé, que têm te afastado dos caminhos do Senhor ou que têm te distraído? E as suas prioridades? Que área da sua vida você tem priorizado a imagem, o sucesso, o conforto, ao invés da fidelidade a Cristo? As suas decisões estão centradas na cruz? Ou elas estão centradas nas coisas sedutoras deste mundo? Quais são as atrações? O que o sistema tem ganhado espaço no teu coração? Qual é essa beleza da Babilônia que te seduz, que te atrai? Mesmo que você saiba que ela será condenada, mas esse sistema, o que ele está te atraindo? Segunda divisão, Deus julga soberanamente os sistemas que desafiam sua autoridade. Na introdução, vimos como o sistema do mundo nos seduz com promessas de brilho, sucesso e segurança. Mas aqui o texto escancara a verdade. O sistema que brilha é o mesmo que se destrói. Tudo aquilo que hoje parece glamouroso, irresistível, sem Deus, caminha para o juízo. Só a cruz aponta para a vitória eterna. A visão
contínua com o anjo respondendo à admiração de João diante da prostituta. Então o anjo me disse: Por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério da mulher e da besta que a carrega. Versículo 7. João está impactado com a imagem sedutora da mulher. Assim como nós, muitas vezes ficamos fascinados com o brilho do mundo. Deus nos convida a ver além da aparência. O anjo promete revelar a realidade espiritual por trás do sistema. A besta existia, mas agora não existe. Subirá do abismo e caminha para a destruição. Aqui vemos a natureza enganadora do poder mundano. A besta imita a ressurreição, como se estivesse morrido e voltado, mas a sua origem é o abismo, símbolo do mal, e seu destino é a destruição. Enquanto o Cordeiro vence pela cruz, que morreu e ressuscitou, a besta vence pela sedução e pela força. Mas é apenas uma questão de tempo para ela se revelar. Porque a besta parece invencível, mas Deus já determinou o seu fim. Versículo 9 a 10, as 7 cabeças são as 7 colinas e também os 7 reis. A mulher sentada sobre a, a mulher sentada sobre as 7 colinas pode aqui apontar para Roma, mas também representa governos e poderes sucessivos, reinos humanos que se erguem em oposição a Deus. Alguns já caíram, outros virão, mas todos são temporários. O poder humano é passageiro e o reino de Deus é eterno. Então a besta parece ser indestrutível, mas ela não é, ela é passageira. Versículo 11. A besta é o oitavo rei. Ela pertence aos 7 e caminha para a destruição. Ela representa o clímax do sistema do anticristo, ou anticristão. Um poder que se... Ela representa um poder concentrado e totalitário, sedutor e destrutivo. Mas mesmo esse último rei está indo rumo ao quê? Ao juízo de Deus. Nós vamos ver no versículo 12 a 13. Os 10 chifres são 10 reis, receberão autoridade como reis junto com a besta. Versículo 11. Eles têm um único propósito, dar poder à besta. Versículo 13. Aqui tem uma colisão. Uma colisão global de reinos se une ao sistema da besta. Tudo parece conspirar contra o reino de Deus. Mas, então, vem a declaração de que a esperança mais poderosa do capítulo. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Versículo 14. A cruz ressurge com força. O Cordeiro triunfa, ele venceu, não pela força, mas pela espada. Não pela força ou pela espada, mas pelo poder da cruz. Os que seguem também vencerão. Os que o seguem, os que negam-se a si mesmo, tomam a sua cruz e seguem o Cordeiro, também vencerão. Não por se alienarem ao sistema, mas por se manterem fiéis, mesmo quando parece que estão perdendo. Os chamados, os escolhidos e fiéis não são os mais fortes aos olhos do mundo. São os que não se venderam, não se curvaram à prostituta, não beberam do vinho da sedução. Eles tomaram a cruz, seguiram o Cordeiro, negando-se a si mesmos. As águas são povos, multidões, nações e línguas. Versículo 15.
Continuando, a influência da prostituta é global. A Babilônia é um sistema total do mundo sem Deus. Não estamos lidando com uma cidade apenas, mas nós estamos lidando com espíritos anticristãos, que domina a ideologia, a cultura, a moda, os valores, o sistema. A besta e os 10 chifres odiarão a prostituta e a destruirão. Versículo 16. Aqui vemos um princípio tremendo. O mal é autodestrutivo. Os aliados da prostituta se voltarão contra ela. Deus usará até mesmo o próprio sistema para executar o juízo contra eles. Pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem. Ou seja, nada escapa do controle divino. Deus reina até sobre os ímpios. Ele move a história, ele move os corações, inclusive o juízo, para cumprir sua vontade soberana. A mulher é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, versículo 18. Essa é a identidade revelada. A prostituta é o sistema que domina o mundo, com aparência de glória, mas marcado por arrogância, idolatria, perseguição aos santos. Com isso a gente chega ao nosso segundo princípio. O brilho do mundo é passageiro, mas a fidelidade ao Cordeiro conduz à vitória eterna. O brilho do mundo é passageiro, mas a fidelidade ao Cordeiro conduz à vitória eterna. O que ainda parece brilhante aos seus olhos, mas caminha para a destruição? Você tem pedido ao Senhor discernimento entre as suas decisões, entre o que está no teu coração ou o que está brilhando? Você crê que vale a pena seguir a Cristo mesmo quando isso traz perda ou rejeição? Qual valor você tem dado? Mais ao que? Quanto mergulhado você está ao sistema sedutor do mundo? Como essa visão da soberania de Deus sobre os reinos do mundo te traz coragem para perseverar, até mesmo rejeitar a sedução do mundo? Pense nisso. Tenha confiança no Cordeiro e na soberania do Senhor. E faça uma autoanálise. Nos vemos na semana que vem. Deus te abençoe.